Oiê, tudo bem? Hoje você vai sair desse vídeo contrariado. Você vai ver que toda a ideia que você tem de tecnologia, civilização avançada, da Idade Antiga, não se resume somente à Grécia e a Roma. Muito pelo contrário, ela também acontecia a quilômetros de distância lá no Oceano Pacífico com a civilização lapita. Os lapitas são os ancestrais do povo polinésio, micronésio e um pouco do melanésio também. Bom, essa civilização existia aqui, já dominava o Pacífico desde 1500 a.C. E para fim de comparação, o surgimento das polis, das cidades gregas, foram acontecer só em 800 a.C. Então é um povo com uma evolução muito mais antiga, uma tecnologia que não segue a linha do tempo da Grécia, por exemplo. Bom, entre eles, na época, eles não eram chamados de lapitas. Esse nome se deu por uma cerâmica que foi encontrada aqui na região da Nova Caledônia. Importante ressaltar que foi só por conta dessa cerâmica que conseguiu se rastrear todo o caminho que os lapitas fizeram. E assim, conhecer eles como um povo muito tecnológico, certamente à frente de seu tempo. Se bem que não, porque quando a gente fala à frente de seu tempo, a gente está comparando eles com a Europa. E quem diz que a Europa é quem tem o tempo certo. O que torna a civilização lapita absolutamente extraordinária é seu desenvolvimento tecnológico, especificamente na área da navegação. Enquanto os povos do Mediterrâneo, como os gregos e fenícios, navegavam perto das costas em mares relativamente calmos, os lapitas desbravavam o oceano aberto. Eles inventaram e aperfeiçoaram as canoas de duplo casco, conhecidas como outriggers, que lhes dava a estabilidade necessária para enfrentar as violentas correntes do Pacífico. Mas a verdadeira genialidade estava na forma como eles se orientavam, sem bússolas, sem astrolábios e sem mapas escritos. Os navegadores lapitas desenvolveram um sistema de navegação mental incrivelmente sofisticado. Eles memorizavam mapas estrelares inteiros, sabiam ler os padrões das ondas e o reflexo das correntes oceânicas batendo nos cascos dos barcos. Eles observavam a cor das nuvens para identificar lagoas escondidas e usavam a bioluminescência do mar como uma espécie de relâmpago subaquático, que indicava a proximidade de terra firme. Esse conhecimento não era apenas técnico, era profundamente cultural. As instruções de navegação eram codificadas em histórias orais, lendas de heróis e canções que eram passadas de geração em geração. Graças a essa tecnologia naval e astronômica, entre 1100 e 900 a.C., os lapitas realizaram uma expansão rápida pelo Pacífico. Eles percorriam distâncias de mais de 800 quilômetros entre ilhas, em viagens que duravam semanas. Isso foi um feito tecnológico que a Europa só conseguiria igualar milhares de anos depois. Que os lapitas são navegadores incríveis, vocês já sabem. Até porque, imagine levar porcos, galinhas e plantas vivas dentro de uma canoa no meio do Pacífico, sem GPS e sem mapa. Era isso que eles faziam, e não só faziam, prosperavam. Eles levavam fruta-pão, coco, inhame, tarô, além de animais domesticados. Eles construíam palafitas sobre as lagoas e assentamentos nas praias, adaptando cada detalhe da vida ao ambiente costeiro. Mas o que mais impressiona é a economia deles, tendo em vista que eles mantinham redes comerciais por mais de 4.000 quilômetros de distância em oceano aberto. Eles trocavam obsidiana, que é o aço capaz de cortar mais fino que qualquer metal que a Europa conhecia na época, machados de pedra, conchas preciosas. E, ilhas separadas por oceanos se comportavam como vizinhas de rua. Mas pensa comigo, enquanto Homero escrevia as Ilíadas, os lapitas já haviam desbravado mais o oceano do que toda a frota grega jamais veria. As histórias clássicas valorizam muito as cidades de mármore, os exércitos organizados, a alfabetização. Porém, a tecnologia dos lapitas não era ganhar terras, e sim ganhar o maior oceano que o nosso planeta tem. Então, acho que a pergunta não seria porque os lapitas não são tão conhecidos, mas sim o que a história decidiu esquecer. Então, por que não ouvimos falar dos lapitas na escola? A resposta está na nossa pergunta orientadora. A narrativa histórica tradicional é profundamente eurocêntrica. Ela foi construída para justificar a ideia de que a Europa sempre esteve na vanguarda do progresso humano. Quando os primeiros exploradores europeus chegaram ao Pacífico nos séculos XVI e XVIII, eles ficaram chocados ao encontrar ilhas remotas habitadas.
Muitos, movidos por um senso de superioridade tecnológica e racial, simplesmente não conseguiam acreditar que povos indígenas, sem bússolas ou mapas escritos, pudessem ter navegado de propósito até lá. A visão europeia dominante era de que essas migrações tinham sido acidentais, fruto de tempestades que arrastaram barcos perdidos. Esse ceticismo europeu, aliado ao fato de que o conhecimento lapita era transmitido oralmente e não por escrito, ajudou a apagar e minimizar as conquistas dessa civilização. Além disso, a Academia Ocidental por muito tempo tentou explicar a complexidade cultural do Pacífico como algo trazido por asiáticos mais avançados, ignorando a profunda integração e inovação que ocorreu na própria Oceania. A civilização lapita quebra completamente a ideia de um desenvolvimento linear europeu. Ela nos prova que a inteligência humana, a inovação tecnológica e a complexidade social não seguiram uma única rota que termina na Europa moderna. Mais de 2000 anos antes dos vikings europeus navegarem pelo Atlântico Norte, os lapitas já haviam transformado um vasto Oceano Pacífico em uma rodovia conectada. Estudar os lapitas não é apenas aprender sobre o passado, é descolonizar a nossa mente e reconhecer que a grandeza humana tem muitas formas e muitas origens.